99864-1220. Maria, tu sabias que o teu bebê andaria sobre as águas? Será que tu sabias que teu filho salvaria os nossos filhos? Tu sabias que o teu menino viria nos recriar e que o filho a quem tu deste a luz te faria mãe do mundo? Maria, tu sabias que o teu bebê faria os cegos verem? Será que tu sabias que o teu filho a tempestade acalmaria? Tu sabias que o teu menino era a verdadeira luz, Que ao beijar teu bebezinho, beijavas o próprio Deus. Maria, tu sabias. acaso tu sabias? Será que tu sabias, Maria? Acaso tu sabias? Será que tu sabias, Maria? Cegos verão, surdos ouvirão, e os mortos reviverão. Os coxos saltarão, os mundos cantarão os louvores do Cordeiro. Maria, tu sabias que o teu menino criou os céus e a terra? Acaso tu sabias que o teu bebê governará as nações? Tu sabias que o teu filho era o Cordeiro Santo de Deus? Que a criança em teus braços era o grande Fica, Senhor, comigo. Preciso da tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo. Se queres que eu te seja fiel, seja-me aquele abrigo. Pois embora minha alma, muito pobrezinha, deseja ser pra ti lugar de consolação, carinho e adoração, um ninho de amor.
fica meu grande amigo. Não peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Tu és minha luz, sem ti ando nas trevas. Fica, Senhor, para me dar a conhecer tua vontade. Fica, Senhor, comigo, fica meu grande amigo. Minha alma é tão pobrezinha, seja meu único abrigo. Quero sua companhia, muito preciso ouvir-te, Senhor. Tanto desejo amar-te. Fica meu grande amor. Agora eu posso declarar você é livre. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui. Porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida minha alma encontrou, tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar, hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos ser. Começa agora o programa Café com a Bela. Vem com a gente! Queridos ouvintes da Rádio Restauração, bom dia para vocês. Mais uma quinta-feira, estamos reunidos. Já programa seu celular sempre em quinta-feira às 10 para apitar, para você ligar na Rádio Restauração, se não tiver ligado, para você ouvir meu programa, hein? E já pode começar dando, se você estiver no YouTube ou no Insta, tá? Dando like, coraçãozinho, caminhando. E se você estiver na rádio, você também pode printar o programa, pode mandar para seus amigos, que é isso aí, a gente tem que levar a voz de Deus mais longe, mais forte, e você é um instrumento para isso, né? Você que ajuda a voz de Deus a chegar mais longe, é você que vai chamar novos ouvintes, que vai levar uma mensagem de amor, uma mensagem de fé para as pessoas, para os seus amigos. Desde já agradeço você que está aqui.
E hoje eu coloquei como tema do nosso programa, né, Natal, um sim. Como que eu coloquei? O Luciano me deu branco. Um sim para o Natal, né? Um sim para o Natal. E por que eu pensei, né? Quem que disse sim, né? Vamos ver se a gente lembra, né? Vamos recapitular. Quem é que disse sim? Quem disse sim? Primeiro, o sim mais importante, né, foi de Nossa Senhora. Se ela recebeu a vida de Cristo no seu ventre, foi porque ela disse sim, né? Eu já falei isso algumas vezes, Deus não gosta de bonecos, de robozinhos. Ele gosta de filhos que o amem livremente, né? Por isso que ele nos dá o livre-arbítrio, né? Para a gente, de fato, amá-lo, poder amá-lo. Ele não quer programar a gente para amá-lo automaticamente, obedecer-lhe automaticamente. Não. Assim como ele fez com os anjos, né? Deu o livre-arbítrio, né? Deu a liberdade, né? Então, se a gente quer, a gente o ama. Se a gente quiser, a gente o ama. E se não, lógico que um coração de um pai fica muito dolorido, mas ele respeita a nossa opinião, nossa decisão. Apesar de que, né, relembrando sempre, né, nós somos seres tão pequenos e feitos por ele, que uma pessoa que não o ama, na verdade, quem sofre é essa própria pessoa, né? Uma pessoa que não ama já está vivendo o inferno na Terra, né? Vivendo sem saber porquê, vivendo sem objetivos, né? Só para acumular bens, fazer viagens, sei lá, trabalhar por trabalhar, né? Ter prazeres, comprar coisas, né? Vive no aqui e agora é uma tristeza muito grande, né? Porque no fundo a alma de todos nós sabe, né? A alma tem esse chamado para Deus e a alma vai só se completar nele, né? Mas então Deus, ele nos cria na liberdade e nos dá essa possibilidade de falar sim para ele. Quem primeiro falou o seu sim foi Nossa Senhora, a gente sabe, né? Graças a ela o Verbo pôde se encarnar, né? E os planos de Deus realizarem. Não só para ela, daí para toda a humanidade, né? A nossa salvação se deve a ela, a esse sim dela, né? Ela foi uma alma preparada desde sempre, né? A Imaculada, a gente está até vivendo a novena da Imaculada, tem gente que faz a novena da Imaculada, esses 8 dias, até 9 dias, né? Até chegar o dia 8 de dezembro, que é a festa da Imaculada. Tem gente que faz uma meditação, que vive mesmo essa novena da Imaculada antes de começar a preparação e as novenas de Natal. Fica aí um convite também, se vocês quiserem. Pois no meu grupo aqui da rádio, eu vou mandar um link de uma novena da Imaculada que eu tenho para vocês fazerem reflexão, se quiser. Começou ontem, mas vocês pode ler retroativo, atrasado, né? Enfim, a humanidade foi salva graças a um sim. Então, vejam, do nosso sim dependem muitas coisas, né? Eu não sou Nossa Senhora, lógico que não, né? Não vou ser a mãe do Salvador, né? Ela é uma só, é única. Mas Deus conta com o meu sim. E Ele conta com o seu sim. Porque assim como Nossa Senhora, né, que foi feita, já foi pensada desde toda a eternidade por Deus, para ser a mãe do Criador, eu fui pensada desde toda a eternidade para fazer alguma coisa, né? Uma coisa sei lá o quê, que a gente vai descobrindo ao longo da vida, é a nossa vocação, não é? Então, e vocês também, né? A nossa vida é uma busca para realizar esses planos de Deus para nós. E a gente tem que ouvir a voz de Deus, silenciar como Nossa Senhora, silenciar e ser dócil ao Espírito Santo, né? Espírito de Deus que vai agir na nossa alma, né? Às vezes ele nos pede alguma coisa que a gente fala, meu Deus, não vejo como fazer isso, como Nossa Senhora fez, né? Mas como vai se dar isso se eu não conheço o homem, né? Mas a gente confia na graça de Deus, como ela confiou. A gente confia na graça de Deus que o como é Deus que resolve. O que eu tenho que fazer é falar o meu sim, né? Como que eu vou levar essa família para frente? Como que eu vou lidar agora com o diagnóstico de uma doença? De repente, uma doença rara, uma doença que não tem tratamento. Como, meu Deus?
Ou um filho que, de repente, a gente recebe um diagnóstico aí de um filho ou um neto com autismo, com, não sei, com alguma condição especial, ou mesmo com doença, ou mesmo aquela criança difícil, né? Às vezes a gente fala, meu Deus, por que essa minha ou esse meu é tão difícil, né? Mas eu digo sim todos os dias para os planos de Deus. E se Deus me mandou esse filho, se Deus permitiu essa doença, essa circunstância, né? O como é Deus que vai. Ele já pensou no como, né? Então a gente tem que confiar. Então, sobre esse sim de Nossa Senhora, lógico que tem muitos aspectos que a gente poderia abordar, né? Do sim das nossas vidas. E várias questões que a gente poderia falar. Mas o que eu fiquei pensando, e que eu gostaria que fosse aí o cerne da nossa preparação para o Natal, é o sim da nossa vocação à maternidade e à paternidade. Muitos de vocês que estão escutando não têm vocação ao celibato, né? Mas quem tiver também pode aplicar, né? Guardar as devidas proporções o que eu for falar, pode meditar e aplicar, né? Então, muitos de nós somos mães, pais de família, avós, né? E a gente não tem a vocação ao celibato, mas é uma vocação para gerar vidas da forma natural, né? Por que eu digo da forma natural? Porque, lógico, uma pessoa que tem vocação ao celibato, ela gera vidas, né? Faz apostolado, gera vida do Espírito Santo, mas não é uma forma biológica, né? Digamos assim, é uma outra forma, né? Uma forma espiritual, uma paternidade e uma maternidade espiritual. Mas a nossa vocação, então, agora, falando com a maioria de vocês e comigo mesma, né? Que também estou nesse rol, a nossa vocação, ela é matrimonial. E o matrimônio, ele não está sendo bem entendido pela nossa sociedade atual. E o sim que a gente dá ao matrimônio, o sim que a gente dá ao nosso cônjuge, também não está sendo bem entendido, infelizmente, na nossa sociedade. Então, eu vou fazer um programa um pouco mais doutrinal, no sentido de recapitular aquilo que a doutrina da Igreja nos fala sobre o matrimônio e sobre esse sim que é o matrimônio, que sim que a gente tem que dar, né? E eu espero que você goste desse programa, que você abra o seu coração, né? Às vezes, até para ouvir coisas que, de repente, você não quer muito ouvir, porque a gente é assim, né? Às vezes, se a gente tem uma parte da vida que a gente não quer dar para Deus, algum aspecto ali que está difícil para a gente tende a rechaçar, né? Já fala assim, por exemplo, né? Uma pessoa que tem preguiça de ir à missa, ela vai falar assim, não, eu sou católica, mas mas todo domingo à missa, não, porque eu estou muito cansada, eu trabalhei a semana inteira. Ela vai pôr desculpas, não é? Para o cansaço dela, ela vai colocar, né? Alguma desculpa porque ela não está afim de lutar contra essa preguiça. Preguiça de dar uma horinha, né? Dar tantas horas para o Instagram, tantas horas para a TV e não dar uma horinha para Deus, né? E inventa desculpas, né? Eu acho que essa regra não se aplica a mim porque eu trabalho demais. Eu acho que não preciso ir à missa domingo porque eu tenho muita imunidade muito baixa, por exemplo, né? Quando, na verdade, né, são desculpas, né, para preguiça, para a falta de amor a Deus mesmo, né? Porque, no fundo, todo pecado, né, a preguiça, inclusive, é uma falta de amor a Deus, né? Eu amo mais a mim mesma do que a Deus, né? Quando eu estou com preguiça de ir à missa, por exemplo, né? Então, eu espero que você abra o seu coração para ouvir o que eu vou falar aqui, né? Recapitulando a questão da nossa doutrina, da nossa fé. E aquilo que você não entender, pode mandar seus comentários, mandar perguntas. Sempre, quando a gente toca em alguns temas, surgem casos pontuais, perguntas assim, mas e se e tal? Fica à vontade, gente, que
o que eu puder eu respondo, e o que eu não puder eu jogo para os universitários, já eu jogo para o Padre Divan, para alguém para responder, né? Então, gente, em primeiro lugar, vamos recapitular, né? O pacto matrimonial é aquele pacto pelo qual o homem e a mulher constituem entre si um consórcio, uma união de toda a vida. Ele é ordenado ao bem dos cônjuges e à geração e à educação da prole. Tá? Isso diz o Catecismo da Igreja. Então, o nosso matrimônio não é um juntar de trapos. O matrimônio cristão não é um juntar de trapos dos pagãos, né? Que, infelizmente, né, hoje a gente vive esse neopaganismo, né? Quantos casais que a gente conhece aí morando juntos, né? Que simplesmente é isso, juntou os trapos, né? Juntou as escovas de dentes, tá? Estão morando junto, como pagãos. Mas o nosso matrimônio, ele é mais do que isso. Ele é uma união de pessoas que têm... A pessoa humana, ela tem corpo e tem alma. Então, ela é uma união corporal e é uma união espiritual, né, nesse sentido. Jesus nos une, né, ali quem celebra o matrimônio, ali, né, na verdade, até pela doutrina, né, é um sacramento que as próprias pessoas que estão celebrando são os cônjuges, né? Nós que o padre fala o textinho lá e a gente repete, né? Na verdade, quem está celebrando ali sou eu e o meu marido, ou, né? O próprio casal fala as palavras pro matrimônio, né? O padre ou o diácono, ele serve como a testemunha da igreja, né? E então, ali naquele momento, quando eu falo sim ao meu esposo e ele fala sim a mim, a gente está prometendo essa união de corpo e alma. E quem entrega a alma, entrega o todo, né? Quem entrega o corpo, entrega o todo. E é isso que é tão importante da gente saber, até para explicar para os nossos filhos, para os netos, para os amigos, quando eles falam do sexo fora do casamento, da importância da castidade, né? Assim, porque você vai estar entregando o seu corpo sem estar fazendo de fato uma entrega inteira, né? Não vai ser uma entrega de corpo e alma, né? Um ato sexual fora do casamento, né? Não é uma entrega de corpo e alma. Você está banalizando a sacralidade daquilo que é o seu próprio corpo. Então a gente só entrega o corpo para quem a gente já entregou a alma, porque daí sim o ato é completo. Porque aí sim o ato ele é divino, né? Porque o ato sexual ele santifica o casal. Agora, ao contrário, se for fora do casamento, ele não santifica, né? A pessoa perde a graça. Perde a graça. Agora, no casal, aumenta a graça, né? Porque você está renovando ali aqueles votos, aquela entrega, né? E por isso que é tão importante esse ato sexual, né? Apesar de que para nós mulheres às vezes a cabeça parece que não é a prioridade, né? Mas a gente tem que até se conscientizar disso, né? Porque cada vez que há essa entrega, há uma renovação desse sim que eu dei a Deus e que eu dei ao meu cônjuge, né? Aos dois, né? Eu prometo a Deus, por Deus, ser fiel ao meu cônjuge, né? Por toda uma vida, né? Então, uma traição, por isso que é tão grave, né? Eu não estou traindo só o meu cônjuge, estou traindo a Deus, né? A quem eu jurei fidelidade, né? Ou por quem eu jurei fidelidade, né? Então, esse sim que a gente dá no casamento, ele implica toda essa entrega de corpo e alma. Então, não significa apenas que eu vou dar o meu querer ao meu marido, vou cuidar dele, sei lá, se estiver doente, né? A gente vai se ajudar financeiramente, espiritualmente. Isso implica tudo isso, obviamente. Implica que eu tenho que salvá-lo, né? Implica que se meu marido ou a sua esposa, sei lá, estiver afastado de Deus ou estiver fazendo um ato... Às vezes, pequenos atos que a gente vê, né, que estão afastando a pessoa de Deus, a gente tem a obrigação de ajudar, corrigir, né, levar o nosso cônjuge para o reto caminho, né? Porque eu me interesso
totalmente por tudo dele, inclusive, né, especialmente pela salvação da alma dele, né? Então, se eu estou vendo que ele está se perdendo em alguma coisa, eu tenho obrigação grave de corrigir, né, na medida do possível, se não, pelo menos rezar muito, né, se é uma coisa que não consigo mudar, né, assim, que eu falo, não basta falar, se é, por exemplo, um vício, né, alguma coisa assim. Então, rezar muito, né, para que a graça habite nele, né, para que Deus dê o dom da cura para ele, né, nesse sentido. Então, eu me importo com a alma dele, né, eu me importo com isso. Mas também, quando eu falo esse sim, e é aí que eu queria chegar, né, eu estou falando um sim para a geração da vida que brota de nós. E isso aí é um ponto que hoje em dia as pessoas estão tendo muita dificuldade de entender. Porque desde a década de 60, quando inventaram a pílula anticoncepcional, o homem começou a achar que ele é o dono do próprio corpo, e inclusive no casamento. E isso não é verdade. Porque, a exemplo de Nossa Senhora, que disse o sim para a vida de Cristo nela, sendo ela solteira até a época e correndo o risco que ela correu de José abandoná-la, né? De ela, sei lá, ser apedrejada publicamente por ser adúltera, né? Né? Lógico que ela não era, né? Mas por pensarem que ela fosse adúltera, né? Era uma pena da época, né? Ela correu muitos riscos, inclusive de vida, ao dizer o seu sim a Deus. E a gente, então, o ser humano, né, desde a década de 60, quando a pílula anticoncepcional entrou no mundo, e as mulheres passaram, né, as mulheres e os homens, né, passaram a achar que essa faculdade da procriação, né, a faculdade de criar almas, criar corpos, né, fosse simplesmente uma faculdade assim, que ó, eu quero, vou ter filho, se eu não quiser, não vou ter. E não é assim, né? O nosso sim, quando a gente diz sim ao matrimônio, a gente diz sim ao nosso cônjuge ali, a gente está dizendo que o sim, a possibilidade de gerar vidas. Porque é isso, de fato, que é a entrega de corpo também. Eu me entrego, né, de corpo e alma, né, na verdade. Eu me entrego de corpo e alma ao meu cônjuge, entregando inclusive o meu querer, inclusive a minha faculdade, meus órgãos, digamos assim, de gerar, né, minha faculdade de gerar. Né? Então, quando eu digo sim, ali no altar, eu estou dizendo sim, entregando meu útero, né, meu ovário, no caso do homem, meu testículo, sei lá, né? Estou entregando aquilo também, né? As gônadas, né? Digamos assim. E não posso falar assim, olha, eu me entrego totalmente a ti, mas ó, meu útero, não, aqui ninguém mexe. Aqui não é seu, aqui é meu. Aqui eu decido a hora que for. A hora que eu quiser ter filhos, e se eu quiser. Né? Até porque no matrimônio católico é uma coisa interessante para vocês saberem que é diferente de outros matrimônios, de outras religiões, por exemplo, mesmo os evangélicos, eles não fazem esse voto de prometer receber os filhos que Deus mandarem. E a gente faz. Não fala isso na hora que a gente vai casar? Prometo receber, não lembro as palavras exatas, mas é assim, os filhos que Deus mandar como presente de Deus, A gente promete isso. Talvez você tenha feito esse voto sem muita consciência, só repetindo o que o padre falou, né? Mas os filhos que Deus nos manda são presentes dele. Ou seja, são presentes que ele dá, são dons. Não são coisas que... A gente não prometeu, prometo aceitar com alegria os filhos que Deus me der, só se eu estiver no clima de querê-los, né? Não, a gente prometeu o todo. E esses filhos, para nós, são uma parte essencial da nossa vocação matrimonial. Tá? Então, se Deus, lógico, uma pessoa que não tem filho, um casal que não tem filhos porque
não conseguiu ter, Deus não mandou, eles estão vivendo plenamente o seu matrimônio. Não é que eles vivam menos o matrimônio, entendem? Porque Deus para eles, não fez o plano de filhos. Mas eu, sendo uma pessoa que Deus me deu os filhos, ou que me dá a possibilidade de gerar filhos, quando eu digo não a esses filhos, eu estou dizendo não a Deus. Eu estou dizendo que eu não confio em Deus, né? Eu estou dizendo, olha, eu não entrego tudo para você, meu cônjuge. Eu não entrego toda a minha pessoa. Por quê? Eu não estou entregando essa possibilidade de gerar filhos. Ah, mas eu quero ter filhos, mas só daqui a 4 anos, depois que a gente viajar, juntar dinheiro, não morar mais de aluguel, né? Quantas vezes a gente não ouve esses papos? Comprar um carro, né? Sei lá, né? Cada história que a gente ouve, né? E sempre vai ter um objeto material, ascender na carreira, alguma coisa que a pessoa vai pôr à frente. Só que a nossa santidade, ela foi já planejada, digamos assim, por Deus, né? Se eu confio nele, se eu estou aberta a viver plenamente essa minha vocação matrimonial, eu também devo estar aberta a viver tudo isso que implica a vocação matrimonial. Quando é que a humanidade se perdeu tanto a achar que a faculdade, uma promoção, uma viagem é mais importante, ou uma casa própria é mais importante do que gerar almas para o céu, cocriar com Deus? E a alegria de criar filhos, de gerar filhos é imensa, porque você está imitando Deus, né? Deus criou o mundo, certo? E quando eu gero meus filhos, eu estou imitando Deus. Ele está me dando a chance de, olha, participe, eu quero que você me imite nisso, que você saiba o que é amar uma criatura que sai de você, amar uma criatura que te desobedece, que te leva para a cruz, digamos assim, né? Amar a uma criatura que te leva à cruz, como Jesus amou, porque é uma cruz mesmo. Às vezes a gente está, meu Deus, eu não aguento mais essa criança chorando, né? Mas eu amo, né? Eu não aguento mais acordar de madrugada, essa criança que tem cólica, esse nenê que não dorme, eu pareço um zumbi, mas eu amo, né? Eu entrego, eu estou ali vivendo uma imitação de Cristo para a minha vida, a imitação de Cristo que Deus quer que eu viva, né? Que é aquilo que é um fardo tão levinho, né? Mas é pesado, né? É pesado. Assim, é levinho depois que passa, né? Quando a gente está vivendo, fala, meu Deus, é muito pesado. É um filho doente, um filho especial, né? Enfim, né? E só que a gente participa dessa criação do mundo. Então é uma grande alegria. Se Deus te dá filhos, te dá essa possibilidade, é uma grande alegria. Você vai crescer muito espiritualmente, porque o plano da sua santidade passa por isso também, né? Quantas vezes eu mesma já tive oportunidade de entender o amor de Deus através dos meus filhos. Porque assim, a gente fala para Deus, não vou mais brigar, não vou mais discutir, sei lá, né? Me perdoa, vai lá, confessa, tal. Daqui a pouco, quando você vê, você está discutindo de novo, com aquela pessoa está com raiva do marido, né? Por causa de besteira, né? E a gente olha e fala assim, meu Deus, eu sou igual ao meu filho, ó. Meu filho que vai, pede perdão, fica de castigo, sei lá, e fala que não vai mais mexer naquele negócio, não vai rabiscar mais seus papéis do trabalho. E dali a 5 minutos está fazendo de novo, né? Então a gente é chamada a imitar Deus e, ao mesmo tempo, quando a gente vê isso, né, essas pequenas infrações dos nossos filhos e a gente perdoa e sabe que eles vão fazer de novo, parece que a gente se vê, assim, vê o coração do pai, né? Fala, gente, se eu que sou tão pequena, não sei nem amar direito, já perdoo essas pequenas infrações, é por isso que quanto mais meu pai, né, não perdoa. Por isso que ele sempre perdoa, né? E ele sabe que a gente vai sair do confessionário e infelizmente vai cair de novo, muitas vezes, né? Mas ele perdoa, porque o amor é maior, né? Então isso a gente enxerga
no nosso dia a dia com os filhos. Os filhos são uma grande lição de amor. E são parte da nossa vocação aí, você que é, né, que é casado e tal. Agora, dizer não aos filhos, não, porque eu não quero agora, não, porque é como se Nossa Senhora falasse, imagina Nossa Senhora falando assim, olha, pro anjo, eu quero, mas você não dá para você aparecer daqui a 2 anos, quando eu estiver casada, já com o José, ou mais estável, daí ninguém vai ficar sabendo, aí José nem vai ficar sabendo, sei lá, né? Se bem que eles tinham voto de castidade já de antes, mas a sociedade não vai ficar sabendo, ninguém, não vou ter risco de ser apedrejada, né? Me aparece daqui a 2 anos. Me manda o Filho de Deus daqui a 2 anos. Imagina se ela tivesse feito isso. Mas se ela tivesse feito isso, ela não seria Nossa Senhora, não seria dócil ao Espírito Santo como ela é. E ela nos ensina a ser dóceis. E a gente pode e deve aplicar isso à nossa vida, né? Olhando para Nossa Senhora e seguindo o exemplo dela. Olha, Senhor, eu não quero ter filho agora, eu casei agora. Não quero, assim, humanamente, se eu for pensar, né, materialmente, não queria ter filho agora, eu queria ter melhores condições, decorar minha casa, sei lá, comprar um carrinho, né? Mas estou aberta, estou dócil, eu não vou colocar obstáculos. A geração da vida que o Senhor me mandar. Porque se for da sua vontade, que venha. Agora, quando o homem ele coloca 1000 obstáculos, ele usa pílula, ele usa preservativo, ele não está confiando em Deus. Porque ele está querendo trapacear Deus, né, na verdade. Ele vai viver o ato conjugal, que é o ato sexual, que é o ato essencialmente conjugal, matrimonial, mas trapaceando, né? Para não viver plenamente isso, que na verdade não é viver plenamente essa entrega, né? Não estou entregando a minha faculdade gerativa, a minha faculdade de gerar filhos para o meu cônjuge. Eu estou entregando apenas o corpo, mas nem o corpo inteiro, né? Não estou entregando os meus óvulos, sei lá, né? Os gametas, né? Agora é bem diferente de um casal que vive um amor limpo, né? Um amor limpo que eu digo assim, direcionado, um amor mútuo, mas aberto à vida. Pode ser que vivendo aberto à vida não venham filhos. E tudo bem, mas eles estão vivendo plenamente ali. Aquele ato conjugal. Agora um casal pode ser casado, pode se amar muito. Se ele vive aquele ato conjugal cegando as fontes da vida, usando métodos artificiais, né? Todos esses, tá, gente? É DIU, é chip que você põe na pele, é pílula, é camisinha, tudo isso aí é método artificial, né? Coisas artificiais. Se você está fazendo isso, bloqueando o seu corpo, bloqueando seus hormônios, sei lá, você não está vivendo esse ato conjugal. Não, você não está dizendo esse sim para Deus. Você não está vivendo esse ato conjugal plenamente. Então, você, de certa forma, está traindo a sua vocação matrimonial. Não está tendo um amor limpo, está tendo tá vivendo um ato sexual como se fosse um pagão, um qualquer aí que juntou os trapos. Eles vivem assim, né? Porque não tem matrimônio, não tem entrega de corpo e alma, vive do jeito que quiser, né? Mas você não, você é cristão, você vive um sacramento, você vive uma entrega plena. Deveria viver para esse ato ter valor. E ter valor até santificante, né? Aumenta o amor entre os esposos, né? Aumenta a ligação, renova o amor, né? Então, aqui ó, tem um trechinho que eu vou ler, né? A vocação universal à santidade é especificada para os esposos pela celebração do sacramento e traduzida concretamente nas realidades próprias da existência conjugal e familiar.
Os casados estão chamados a santificar o seu matrimônio e a santificar-se a si próprios nessa união. Por isso cometeriam um grave erro se edificassem a sua conduta espiritual de costas para o lar, à margem do lar. Gente, tudo que a gente fala, tudo isso deve se sobrenaturalizar, todas as nossas realidades. O nosso cotidiano, o nosso lavar louça, o nosso fazer uma refeição em família e o ato conjugal. Agora, para eu santificar esse ato, eu tenho que estar vivendo ele da forma como Deus quer e não querendo trapacear Deus. Lembra lá no Antigo Testamento? Tem um dos livros que acho, inclusive, que os evangélicos não têm esse livro, por isso que eles têm uma, digamos assim, uma maior maleabilidade até com relação a essa questão da geração da vida, né? Que excluíram o livro lá. Não sei de cabeça qual o livro, tá? Mas é que tem a história lá do moço que a mulher ficou viúva do irmão dele, né? E ele foi lá, teve que casar com ela, porque pela lei antiga, né, como meio que o casamento ali era um contrato entre famílias, né, morreu um dos cônjuges, outra pessoa da família assumiu o lugar, né? E ele mostra lá que ele queria trapacear Deus, né? Ele trapaceava a mulher. A hora que ele tinha um ato conjugal, ele não terminava o ato, né? Como que é? Ejaculava na terra, alguma coisa assim que está escrito, tá? Ele ejaculava na terra, ou seja, ele desviava, ele não queria engravidar a mulher. Por quê? Ele não queria. Porque ele, né, os filhos não iam ser considerados dele, mas sim do irmão dele falecido, né? É bem louco, tá? Isso é coisa de Antigo Testamento, né? Mas aí ele quis enganar Deus nesse sentido, né? Ele foi lá, realizou o ato, mas ele quis trapacear ali para não engravidar a mulher. E ele foi punido por Deus. Então, daí a gente tira, né? Se eu soubesse, gente, eu ia citar, tá? Mas depois vocês procuram aí, que é uma situação bem, bem famosinha. Depois vocês perguntam para o padre do Antigo Testamento, essa historinha. E isso os padres da igreja, desde o princípio, também usavam para falar isso. Então, é grave você querer trapacear a Deus, né? Hoje em dia, antigamente era dessa forma, né? Mas hoje em dia, com esses métodos todos que a gente sabe, né? É trapacear a Deus. Eu estou querendo usufruir ali do corpo da pessoa, mas eu não estou fazendo uma entrega de todas as minhas faculdades, inclusive faculdade de gerar filhos. E o sim que Deus nos chama, até, lógico, são vários sims que a gente dá ao longo da vida, mas o sim dentro do matrimônio é também esse sim dessa entrega plena, né? E sobretudo isso, né? O sim de uma entrega plena. O sim de gerar filhos. Ai, mesmo que eu tenha medo que meus filhos herdem a doença genética da família do meu marido. Mesmo que eu acho que esse mundo está horrível e que, nossa, coitada da criança viver nesse mundo cheio de guerra, de fome e de seres humanos péssimos. Gente, o que é isso? Sempre teve guerra, sempre teve um mundo horrível. Mas o cristão, ele é chamado a santificar esse mundo. E o seu filho, se vier, você vai educá-lo na graça de Deus para santificar esse mundo. Vou fazer um intervalinho aqui, mas continue por aqui. Vai mandando essa live, se você tiver, né, nas redes sociais, para outras pessoas, que essa mensagem tem que chegar a mais gente. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem a
achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passe a enxergar que ainda tem vida aí. E o mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passe a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí. Existe vida aí. Ainda tem jeito, não acabou. Ainda tem vida, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar. E vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, calma o teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Retornando aqui com o nosso programa, você que está ouvindo, convido a fazer um Pix pra gente, que seja de R$1, faça um Pix, faça uma doação, porque a gente conta com seu apoio, sua colaboração para levar a voz de Deus mais longe e mais forte. Também quero lembrar do nosso patrocinador, a Cena de Casa, né? Essa loja tradicional aqui em Londrina, que tem enxovais, tem roupas, cama, mesa, banho. Vão lá, vai renovar o seu guarda-roupa aí, suas roupas de dormir dentro de casa, que também a gente precisa estar bonitinho, né? Pessoa para a qual a gente entregou a vida não precisa ter um canhão do lado, né? Que às vezes a gente é linda, mas se esconde com um camisetão, roupa velha, pijama furado, cheio de bolinha. A gente pode se vestir melhor, né? A pessoa que está do nosso lado merece. Merece mais ainda do que as pessoas que estão na rua, que trabalham com a gente, né? Às vezes a gente se arruma só para os outros, né? Mas eu me entreguei a vida para aquela lá que está dormindo, né? Então,
Apesar dele me amar mesmo feia, né? Se der para caprichar, é melhor. Então, agradeço ao nosso patrocinador Cenas de Casa e você prestigia essa loja tão querida que nos apoia aqui na rádio, tá bom? Então, queridos, voltando aqui, né? Falando, né, sobre essa geração de vida, sobre esse sim que tem que ser o nosso matrimônio, né? Esse sim a todos os aspectos, né? Então, aqui eu trouxe até uma encíclica do João Paulo II, o Evangelho Vitae. Tem vários escritos de papas, tá, gente? A lei da igreja não muda, eles só atualizam os escritos, assim, atualizam para a linguagem dos tempos, né? Mas desde lá da primeira encíclica, que foi aquela, quando surgiu a pílula, aquela que é dura, toda aquela coisa, já teve uma encíclica, puxa, agora esqueci qual papa que foi, mas era também, não sei o que lá, era Humanae Vitae, o nome da encíclica. Não sei se era João 23, sei lá quem que era, mas a Humanae Vitae, tudo que foi falado lá permanece, não está prescrito, né? A lei da igreja não muda, porque a lei de Cristo não muda, gente. Né? Por isso que a igreja católica é tão bonita, a gente não adapta conforme a audiência. Não, às vezes a mensagem é dura mesmo, implica uma... Paulo VI? Então, Paulo VI escreveu Humanae Vitae, então, e perdura, né? Aí os papas, o que eles escrevem, às vezes, né? São novas palavras, né? Eles remodelam as palavras ou a forma de colocar isso, mas a lei é a mesma, né? E a lei ali de Deus, ela permanece a mesma, né? Crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Né? Defender e promover, venerar e amar a vida é tarefa que Deus confia a cada homem, ao chamá-lo, enquanto a sua imagem viva, a participar no domínio que ele tem sobre o mundo. Abençoando-os, Deus disse, crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem na terra. Então, aqui, João Paulo II falando, né? O texto bíblico manifesta claramente a amplitude e profundidade do domínio que Deus concede ao homem. Trata-se, antes de mais, do domínio sobre a terra e sobre todo ser vivo. Eu não vou ficar citando tudo, né? Mas olha só. Chamado a cultivar e guardar o jardim do mundo, né? Lembra? Porque foi essa a vocação do homem, né? Guardar lá o jardim do Éden, né? O homem detém uma responsabilidade específica sobre o ambiente de vida, ou seja, sobre a criação que Deus pôs a serviço da sua dignidade pessoal, da sua vida. E isso não só em relação ao presente, mas também às gerações futuras, né? Então, isso aí envolve desde a preservação do habitat, né, digamos assim, a questão da ecologia, né, também, quanto a preservação da vida humana, que é esse dom que Deus nos deu, né? O mesmo Deus, aí, assim, João Paulo II vai colocando aqui, vai trazendo várias partes da Bíblia. Se você quiser aprofundar nisso, vai acesse o Evangelho Vitae. Essas encíclicas, gente, os ensinamentos dos papas, vocês encontram tudo gratuito, não precisa nem comprar, tá? No site vaticano.va, aí tem a versão portuguesa, você vê lá, encíclicas, catecismo, tem tudo. Não precisa nem comprar. É só ter boa vontade, né? O mesmo Deus falou, né? Não é bom que o homem esteja só. E desde a origem, Deus fez o ser humano varão e mulher, querendo comunicar uma participação especial na sua obra criadora. Abençoou o homem e a mulher, dizendo, crescei e multiplicai-vos. Gente, a faculdade de gerar vida, ela não é uma maldição, é uma bênção de Deus. Que Deus concedeu essa bênção aos primeiros homens, aos nossos, né, Adão e Eva, e passou para nós, né? Então, é uma bênção. Os frutos de um casal, os filhos, são bênção. Não pode ser visto como fardo. Tudo bem, a gente tem conta para pagar, tudo bem. Todo mundo indo, sei lá, tanta gente indo para as Maldivas no Instagram, e se eu tiver filho, provavelmente não vou, né? Vou gastar, porque filho gera custo, lógico. Mas eu não sou chamada a ir para as Maldivas. Nas Maldivas, por exemplo,
que vocês têm que pensar o dia pode ser que eu vá para as Maldivas quando estiver lá no céu, sabe? Porque o céu é o céu. Vai valer muito mais que qualquer viagem. Não é? E lá no céu eu vou poder conhecer os lugares, até do mundo que eu não conheci. E no céu eu vou descansar. E no céu eu vou ficar, né, eternidade contemplando essa beleza que Deus fez. Mas aqui na Terra, o meu plano, eu tenho que seguir o plano de santidade que Deus desejou para mim. Ele que fez a Isabela, ele fez o Luciano, ele fez cada um de nós, já pensando também nos frutos que a gente ia gerar para ele. Né? Então, de repente, quando você diz não à possibilidade de gerar filhos, quando você faz um ato conjugal aí, cegando as fontes de vida, né? Cegar as fontes de vida é isso, né? Que como eu falei, colocando o método contraceptivo aí, você está, de repente, negando um aspecto importante. Aquela alma que ia vir, de você poderia vir alguém mais santo ainda, né? Poderia vir sei lá, um sacerdote. A gente fala tanto, né, de como que faltam sacerdotes, mas as famílias hoje em dia, quantos filhos tem? 2, dois, todo mundo tem 2, né, no máximo, né? E trata filho como se fosse bibelô, né? Ai, você tem agora um menino, agora você quer uma menina, né? Ou, ai, você tem 2, né? Quando eu estava grávida do Álvaro, né? Ai, 2 meninas, agora você está tentando um menininho. Ai, daí tem um menininho, né? Ai, então agora fechou a fábrica, né? Por quê? Parece assim que o filho é um bibelô, né? Ah, agora eu tenho que ter um menino e eu tenho que ter um de cada, né? Só faz sentido eu ter o terceiro filho se eu quiser tentar um diferente, né? Do outro sexo. Ah, agora eu entendo. Você tem 2 meninos, então quer uma menina agora, né? Não. Tanto faz, porque o que vier foi uma alma planejada, querida por Deus, para ser minha filha ou meu filho. E para me santificar também. E eu ajudá-lo nessa criação. E quando falta também vocações na igreja, é porque os pais não estão dando exemplo de viver sua vocação plenamente. Um casal que vai à igreja, de repente até ministro da Eucaristia, envolvido na paróquia, mas segue as fontes de vida, está tendo um contrassenso. Então tem que pensar, não tá, né? Servir a Deus é servir também com os seus corpos. Né? Servir a Deus é lógico, servir na igreja, servir o irmão. E servir com o meu corpo, possibilitando a Deus mandar os filhos que forem vir, que vierem. E sem se preocupar com como, né? Como eu vou sustentar esses filhos, como eu vou fazer com o meu emprego, como eu vou fazer com o meu chefe que falou que não era para eu engravidar mais, né? Como? Né? Aí a gente tem que mirar no exemplo de Nossa Senhora, né? Como? Ela ficou perplexa também com o como, mas isso não obstacularizou o seu sim. Não foi um obstáculo. Porque ela entende que se você entendeu que ela entregando a Deus, o como já está resolvido. Né? Então, também, deixa só esclarecer, não é que é uma família santa, uma família assim, né? Que só é santa a família, o casal, que tem um monte de filho. Não, não é isso. Você pode viver plenamente seu casamento e não vir nenhum, vir só um, vir 2, né? Não tem problema. Mas possibilitar a Deus, né? Se abrir a Deus, digamos assim, assumir o risco, né? Digamos, né? É isso, você assume o risco. Fala assim, Deus, eu não vou por método. Eu, sinceramente, não gostaria de ter filho agora, porque eu tenho medo, porque eu gostaria de ganhar mais, de ascender na profissão. O meu lado humano, né? Na minha humanidade, que tem esse lado material, eu não gostaria. Mas eu não vou pôr obstáculo, porque se for a sua vontade, né? Faça-se minha sua vontade, a sua palavra. Não só a minha, não o meu querer aqui. Eu sei que se for a vontade de Deus, vai ser o melhor para mim. E ainda se eu tiver que passar por um aperto econômico, vai ser o melhor para mim. Às vezes, para largar a mão de ser mimado, largar a mão de ser materialista. Eu falo assim, como que a gente vive a paciência? Né? Como uma pessoa aprende a ser paciente? Por que os mais velhos, via de regra, são pacientes? Porque, gente,
Você tem que desafiar a sua paciência por limite, testar a paciência várias vezes. Você vai adquirindo, o seu limite vai aumentando, né? Quando você... Eu lembro, eu sou uma pessoa impaciente. Quando eu era solteira, gente, só ouvia um grito de criança, aquilo já me irritava. Aí, então, meu limite era aqui. Aí Deus mandou um filho, aí de tanto, sabe? Aí você está atrasado, manda a criança correr, a criança vai, para no meio do caminho, olha a formiguinha, e você vai ficando assim, irritado. Mas o seu limite vai aumentando, a sua tolerância vai aumentando. Aí tem outro filho. Então, quer dizer, como é que você adquire a paciência? Por isso que a gente olha, às vezes, os avós não têm tanta paciência, porque já foi tanto testado, é testando. Aí o limite da paciência da pessoa que é desse tamanhozinho, né? Uma pessoa solteira, pode reparar, gente. Lógico, não estou falando todos, né? Mas a maioria deles tem um limite ínfimo para frustração, ínfimo para impaciência, atraso, né? Por quê? Eles vivem em torno deles. Agora, quando você tem um monte de gente, você tem que dar comida para todo mundo, você vai aumentando o limite. Você tem um monte de filho que te atrasa, a sua tolerância vai aumentando. E você vai crescendo na virtude, né? Então, assim, às vezes eu quero tanta coisa, eu quero bens materiais e tal, e sou muito ambiciosa, o que é bom, né? Assim, não querendo passar ninguém para trás, tudo bem ter ambição, né? Querer uma vida melhor, tudo bem. Mas, às vezes, eu estou tão focada no material, que se Deus, às vezes, manda um filho fora de hora, um filho a mais, né? Que daí você vai ter que se desdobrar para... Você vai ter que abrir mão de uma viagem, abrir mão de trocar o carro, andar de carro velho mesmo, abrir mão do seu orgulho, né? O que as pessoas vão pensar do meu carro tão velho, né? Você vai crescendo na virtude. E não quer dizer que você vai ser pobre para sempre, mas aquela fase... Depois, quando você tiver, Deus pode, né, permitir depois você ascender na carreira, você trocar de carro. Não vai ser, você vai saber que aquilo tudo é acessório, porque Deus meio que purificou através da pobreza, né, que Ele te forçou a viver numa situação econômica, tal, né, por causa da sua família. Ele purificou aquele seu querer. E daí você pode ter o carro, que não vai ser um empecilho para você ser santo. Você não vai botar o objetivo de vida no carro. Você já vai saber, isso é um meio, eu vivi tão bem com o meu carro velho vários anos. Se veio esse aí, que lucro. Mas tanto faz se bater o carro, não bater, né? Às vezes Deus ele nos dá essa chance de ter purificado as nossas coisas, aumentando o nosso limite, porque o plano dele, né, no macro, a santidade é o céu. E ninguém vai chegar no céu sem achar que o carro é mais importante que uma alma humana, que criar um filho, né? Que passar num concurso, ganhar um valor X, Y. Ou ter um apartamento dos sonhos, a casa dos sonhos, é mais importante do que gerar essas almas humanas. E se a gente for pensar, a nossa janela de geração de vida é tão pouca, né? A mulher, né? Pensando assim, o homem pode gerar filhos sempre, mas a mulher, a gente tem uma janela, então a gente tem um... Deus também pensou em tudo, né? Ele não pensou numa senhora idosa cuidando do filho, que devia ser difícil pra caramba, né? Não é à toa que Nossa Senhora foi lá ajudar a Santa Isabel, né? Mas... Por quê? Porque ele sabe todas as coisas. Então, a janela é pouca. Pouco tempo que a gente tem para criar. Então, provavelmente, vocês não vão ter 10 filhos. Né? Mas, eventualmente, acontece. E uma família assim tem que ser não criticada, que é o que a gente vê por aí. Não tem TV em casa. Que horror, né? Poxa, só tem filho, não tem vergonha, não. Gente, uma família que tem vários filhos, provavelmente o marido, a esposa, vive mais castamente do que uma família que tem um, que tem dois. Né? Que, às vezes essa família aí de vários filhos tem que aguentar piadinha, só pensa naquilo, né? Não sei o quê. E às vezes é o casal mais casto que tem. Né? Enquanto o outro viciado em pornografia tem um filho. Por quê? Porque... vê tudo como objeto, né? Inclusive a esposa como objeto, né? Então, a gente deve admirar essas famílias numerosas e querer isso para nós, tá? Querer isso, mesmo que eu não queira, sabe? Às vezes a gente faz assim, Senhor, eu queria ter mais filho, mas ao mesmo tempo eu não queria passar apertado. A gente tem isso, a gente tem esse conflito, né? Mas a gente tem que admirar. E almejar. E, Senhor, se for da sua vontade, que eu tenha vários. Se for para o meu bem. E abrir as fontes da vida. O que não quer dizer ter filho igual a coelho, como eu já falei também para vocês, né? A igreja permite.
você fazer um espaçamento entre os filhos, né? Tenha filhos, sei lá, de 2 em 2 anos, né? Para você dar atenção para um bebezinho, que requer muito, né? Ou se uma questão de saúde, né? Mas, ao mesmo tempo, não segue as fontes. Né? E coloque o risco. Se quem está na chuva é para se molhar. Quem casou é para formar família. Não existe isso, eu casei para ficar vivendo um egoísmo a 2 e criar cachorro. Quem casou é para criar família, não criar cachorro. Tá? Se vier cachorro, se tiver cachorro, tudo bem, né? Mas não vamos colocar isso como prioridade na nossa vida e esquecer daquilo que de fato é, que o filho, ele é uma bênção de Deus e ele é o reflexo do amor dos pais. Ele é a consolidação daquele amor, daquela entrega. Ele une, né, o DNA do pai e o DNA da mãe ali, num ato de amor que foi feito àquela criança, né? Olha que maravilha. Né? Então, o convite para vocês se abrirem, pensarem nessas questões. Né? Eu, por exemplo, tenho só 3 filhos. Né? Então, quer dizer, não precisa ter tanto medo, senão são raras as famílias que têm muitos filhos. Acontece, mas Deus sabe a capacidade de cada um, Deus sabe a limitação de cada um. Quando a gente teve o Álvaro, e o Álvaro foi meio que uma surprise, né? Porque eu queria, assim, que na minha cabeça eu tinha pensado, eu estou muito cansada, eu estava com uma de 4 anos e uma de 2, né? E menos de 2, né? Quando eu engravidei do Álvaro. Mas eu tive ali 2 anos, né? A diferença das 2 meninas. E estava muito cansado, porque, vocês sabem, é cansativo, né? Quem tem filho sabe. Um chora, daí eu estava dando mamar para uma, a outra ainda estava desfraldando. Aí faz xixi no chão, aí você tem que estar dando mamar, arrastando, e vai limpando o chão, e vai não sei o quê, né? Corre para ir no banheiro. É uma correria, né? É um trabalho braçal quando você tem os filhos menores, né? Aí, Senhor, não aguento. Não me manda outro filho agora, não. Vamos esperar Senhor, eu falava, né? Vamos esperar um tempo aí, quando elas crescerem, daí eu tenho mais 2. Daí eu tenho 2, porque eu não queria ter um filho sozinho, assim, né? Não queria... Né, meu plano não era ter um temporão, né, e tal. Que eu acho, apesar de ser difícil criar filho pertinho, eu acho bacana que eles crescem juntos, né? E, enfim, então eu falava isso para Deus, agora não, mas mais para frente. Mas daí veio o Álvaro. E a verdade é que eu lembro que eu fui na missa lá quando eu fiz o teste, comprei um teste de farmácia, e eu comprei o teste, fui lá no banheiro do Mãe de Deus, lá do santuário. Fiz xixi lá, fiz o teste, deu positivo. Fui à missa das 6, né, que foi antes da missa das 6. Fui na missa, chorei a missa inteira. Meu Deus, eu não quero, a gente está tão apertado financeiramente, porque a gente estava numa fase bem apertada. Né? Isso aí não mudou, né? Fala assim, a gente não mudou, a gente continua apertado, mas parece que vai rendendo mais o dinheiro, né? Porque a gente vai abrindo mão de alguns gastos, daí começa a abrir os seus olhos. Olha só, gente, no fundo eu era rica e não sabia, né, que eu gastava dinheiro à toa. Em restaurante e tal, né? Hoje em dia a gente é muito mais controlado, com cafezinho que toma, né? E que bom, né? E veio o Álvaro, foi uma bênção, né? Então eu chorei, né? Dizendo assim, eu chorei porque eu falei assim, eu não queria agora, né? Mas ao mesmo tempo, não foi um sim, como Nossa Senhora, não foi um sim pleno, foi um sim que custou, né? Porque eu tenho meus pecados. Então, foi um sim custoso, mas tudo bem, né? E veio o Álvaro. Eu falei, então agora, Senhor, se realmente se confirmar isso, eu vou fazer o exame de sangue, né, daí eu estou grávida, então que essa criança se sinta muito amada desde já e tal, né? Porque é o melhor para a minha vida, eu tenho certeza. Apesar de eu não querer passar mais apertado, né? Que é o lado financeiro, o cansaço que a gente olha mais, né? Pelo menos eu estava olhando mais. Mas depois veio o Álvaro. Aí, e daí, depois do Álvaro? E daí eu tive problemas na cesárea do Álvaro, né? Foi bem complicado. Aí a médica me falou, agora pelo menos 4 anos sem ter filho, hein? Porque seu útero está arregaçado. Teve 3 na sequência, 3 cesáreas, né? Que não foi tanto da minha vontade que foi cesárea no começo, mas acabou sendo. Então, aí teve uma orientação médica. O que a gente fez? Foi usar pílula anticoncepcional? Foi usar camisinha para evitar ter filho por 4 anos? Não. A gente usou o método Billings. Vamos passar.
A gente anota, até hoje eu tenho um calendário lá que eu anoto as datas, né? E a gente viveu, porque tem orientação médica para isso. Agora ela falou 4 anos, ela não falou 10. Passou 4 anos, aí a gente vê, né? Tem condições de saúde. Então a gente vê vários aspectos. Não quer dizer que você vai ficar tendo filho sem parar, é isso que eu quero dizer. E quando eu casei, eu tinha 24 anos, tinha amiga que me falou, ixi, você vai ter uns 10 filhos, porque vocês casaram, né, abertos à vida e tal, né? Você casou nova, 24 anos, né? Até os seus 35, 40 anos dá para ter um monte de filho. Mas vejam, não foi assim, eu só tive 3 por enquanto, né? Eu falo por enquanto. E sempre que me perguntam, né, as pessoas acham que qualquer lugar, né? Esse negócio de evitar filho, a pessoa não tem frescura nenhuma, né? Não tem tabu nenhum de entrar na sua intimidade e falar, então você fechou a fábrica, né? Vai ter outro? E eu sempre falo, talvez, eu gostaria de ter um quarto. Por quê? Porque a gente se mantém aberto à vida, né? Por enquanto não vem nenhuma, pode ser que venha, né? Então tem que se olhar as condições do casal, e lógico, se tiver dúvidas, se tiver uma recomendação médica, um tá fazendo um tratamento para uma doença, uma depressão, um negócio assim, talvez tenha que se passar mesmo, tem que fazer, mas é um método natural, não vai inventar moda. Por que é um método natural? Porque é como você dá uma chance para Deus, entendeu? Se ele quiser, ainda que com essa doença me mandar, ele sabe. Eu tô dizendo meu sim a ele, né? E então, por isso, gente, eu convido vocês a pensarem nisso e a viver um Natal na vida de vocês. E também, antes de encerrar, quero contar para vocês que, em virtude disso, né, desse sim no matrimônio, eu vou convidar algumas amigas minhas a partir de semana que vem, uma amiga chamada Tânia, que tem 7 filhos, vai vir aqui contar para a gente como é que é viver esse matrimônio com esse sim e essa família tão numerosa, né? Obrigada a todos pela audiência, pela paciência. Espero vocês quinta-feira, então, que eu vou trazer a Tânia para vocês conhecerem uma mãe aí de 7 filhos. Um beijo. Você ouviu Isabela Bacarim com o programa Café com a Bela. Te esperamos quinta-feira que vem às 10 horas da manhã. Do desejo de ser amado, estimado, procurado, livra-me, Senhor, do desejo de ser honrado, preferido e louvado, livra-me, Senhor, do desejo de ser aceito, aprovado e adulado, livra-me, Senhor. Troca o meu coração, orgulhoso e ferido, pelo teu coração, Jesus, manso e humilde, que diminua eu até desaparecer, que cresça a tua graça que reina em mim, Jesus, reina em mim, Jesus, reina em mim, Jesus, reina em mim. Do temor de ser